Mateus capítulo de número 6, versículo de número 14, está escrito: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. A nossa lição de hoje vai falar sobre este assunto. Posso perdoar e amar. Desde já, seja bem-vindo à nossa 8ª videoaula das nossas lições bíblicas da faixa etária de juvenis. Hoje estaremos tratando deste assunto muito importante, onde podemos começar com uma pergunta. Você tem dificuldade de perdoar e amar as pessoas? Espero que não, né? Essa será a temática da lição que estudaremos neste próximo domingo. Perdão e amor. Veremos que os 5 versículos da leitura bíblica em classe apresentam grandes ensinamentos a respeito do perdão e do amor de Jesus Cristo. O mestre oferece, em forma de parábola, ou seja, de história, instruções acerca do perdão que devemos oferecer àqueles que, de alguma forma, pecaram contra nós. E a respeito do perdão que recebemos do Pai e também do Filho. A parábola do credor incompassivo, tão rica em ensinamentos, só é encontrada no Evangelho de Mateus, pois o propósito de Mateus era apresentar Jesus como o Rei. Nosso texto que estaremos usando para a leitura bíblica em classe, que é muito pertinente e muito importante para tratar deste assunto, porque é um texto que vai falar com clareza, muita clareza, a respeito da necessidade de perdão, né, que as pessoas precisam liberar umas para as outras. Mateus 18, verso 31 ao 35. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial. Note o detalhe deste último versículo. Não é uma hipótese. Jesus está falando de algo que vai acontecer. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Isto é o cristianismo autêntico e verdadeiro. Esse sim é o reino de Deus. É verdade? Então, meus queridos, vamos dar prosseguimento à nossa lição, indo ao nosso primeiro tópico, que nos traz o seguinte título: Uma história a respeito de perdão. Uma parábola sobre perdão. Olhando com cuidado o contexto da história do credor incompassivo, veremos que Jesus ensinou de forma detalhada, primeiramente para Pedro, acerca do perdão. O mestre trata com o apóstolo de forma clara e objetiva a respeito da frequência com que devemos perdoar. Vivemos em um século em que podemos ver e experimentar o avanço da ciência e das novas tecnologias, onde o homem já pode contar com robôs, cirurgiões para realizar procedimentos de alta complexidade, de alta precisão. Contamos também com a chamada inteligência artificial. Está chegando aí com tudo, né? Contudo, todos estes avanços científicos e tecnológicos não foram capazes de tornar o ser humano melhor. Olha que dado interessante. Olha que coisa séria. Toda a tecnologia do homem, toda a inteligência aplicada para a criação de inteligência artificial, todas as vantagens, porém nada consegue transformar, nada consegue mudar o ser humano para ele ser melhor, mais, digamos assim, mais generoso,
mais compassivo, mais amoroso e mais disposto a perdoar. Sabe por quê? Por que ninguém consegue mudar ninguém? Por que cientista nenhum é capaz de criar um antídoto, algo que seja capaz de mudar a vida de uma pessoa? Porque só Jesus Cristo tem poder para transformar nossa velha natureza pecaminosa e nos fazer amar e perdoar o próximo. Só Jesus é capaz de fazer isso. Vivemos mais de 2000 anos de cristianismo, mas infelizmente a bondade humana continua limitadíssima, descendo, diminuindo. Isso é grave, né? Isso é perigoso. E o que é pior, temos visto o aumento da violência. Temos observado o aumento do ódio. Temos notado com muita frequência por todos os lados, em todos os departamentos, o aumento do desejo de vingança, o aumento da amargura e também do rancor. Não são poucos os familiares que já não se falam mais. E quando se falam pelos cantos da boca, se olha pelos cantos dos olhos. Não são poucos os que, quando enxergam um ao outro, em vez de se encherem de prazer e alegria, se enchem de raiva. Tudo aquilo que fere, machuca e mancha a imagem e semelhança de Deus nos homens está presente na atualidade. Bem, observamos no nosso dia a dia o aumento da maldade. A maldade está em ascensão. A maldade está crescendo. Certa vez Jesus afirmou que fosse multiplicar a iniquidade, ou seja, a maldade, o amor de muitos esfriará. Porque o amor é completamente, ligeiramente, rapidamente, totalmente oposto à maldade. Se há maldade, logo, não pode haver ao mesmo tempo amor, não é verdade? E, mais uma vez, temos visto as Escrituras Sagradas se cumprindo. A maldade tem tomado lugar nos corações de muitos, inclusive de pessoas que se denominam cristãs, crentes, servos, servas do Deus Todo-Poderoso. Para amar e perdoar, é preciso experimentar da graça salvadora que somente Jesus Cristo, Filho de Deus, pode nos oferecer. Somente aqueles que um dia já passaram pela experiência do novo nascimento conseguem liberar perdão e amor. Lembrando que somente o Espírito Santo tem poder para transformar o homem e a sua obra começa de dentro para fora, é dentro de nós. Nunca é o contrário, nunca é de fora para dentro. É de dentro para fora. A condição do ser humano diante de Deus. Ao narrar a parábola do credor incompassivo, que aparece em Mateus 18, verso 23 ao 27, Jesus Cristo revela a nossa miserável condição. Aqui não é você se dirigir a outra pessoa, ou outra pessoa se dirigir a você e dizer você é mau, então você dizer para ele, não, você que é mau. Aqui é uma realidade de todos. Todo ser humano depende do poder renovador e regenerador do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não operar em nós, nos fazendo nascer de novo, nos regenerando, nós continuamos dominados pela maldade. Exteriormente, podemos até transparecer ou aparentemente parecer que somos super piedosos e dedicados e tementes a Deus e pessoas amáveis, mas por dentro cheio de mágoas. Só o Espírito Santo é capaz de mudar o homem no seu interior para que se manifeste de verdade uma pessoa que ama. Jesus Cristo revela a nossa miserável condição. Éramos todos devedores de um débito impossível de ser saldado. Ninguém conseguia se acertar com Deus por si próprio.
Porque a maldade estava impregnada na gente. A gente estava morto nos nossos delitos e pecados. Por isso, pelo fato de Deus perdoar todos os pecados que cometemos, não devemos negar o perdão aos nossos semelhantes. Ou seja, o que o autor da lição está querendo dizer, ou deixar claro para a gente, é que nós somos obrigados a perdoar as outras pessoas. E isso, como disse o Senhor, de todo o nosso coração, porque o perdão que nos foi dado por Deus não foi dado porque nós merecemos. Foi dado por graça. Não fomos nós que dobramos os joelhos e pedimos ao Senhor: Senhor, retira a maldade de mim, Senhor, muda aqui a minha situação. Foi o Senhor que nos procurou e pelo seu Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e nos atraiu a Ele e nos perdoou. Provocou em nós esse desejo de mudança, de arrependimento, enfim. Mas se deixasse tudo ao nosso bel prazer, à nossa própria vontade, de fato a gente não mudaria mesmo. À medida que entendemos o completo perdão de Cristo em nossa vida, devemos demonstrar uma atitude de perdão também em relação aos outros. Deus nos perdoa sem que nós mereçamos. Da mesma forma, devemos perdoar. Não esperar que alguém mereça nosso perdão. Porque, na verdade, ninguém merece perdão de ninguém, sabe? Assim como nós não merecemos o perdão de Deus. 2. Não poderíamos pagar. Qual era a nossa condição? Éramos escravos do pecado. E as Escrituras Sagradas revelam que, por nossos méritos, jamais conseguiríamos romper a escravidão e saldar a nossa dívida com Deus. Entretanto, pela bondade do nosso Salvador, demonstrada na cruz do Calvário, conseguimos vencer a cegueira espiritual que nos leva a desejar o mal. O amor e o perdão precisam ser uma prática diária em nossas vidas, pois somos novas criaturas e tomamos a decisão de seguir a Jesus Cristo. Fato é que vivemos tempos difíceis, mas que venhamos a permanecer firmes no Senhor, firmes nos ensinamentos de Jesus Cristo, fazendo e falando tudo o que é bom, revelando ao mundo o amor do Pai. Quando que nós revelamos ao mundo o amor do Pai? Quando falamos do amor? Não. Quando amamos na prática, no dia a dia. A dúvida de Pedro quanto ao perdão. Aí vem uma pergunta: mas quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Jesus trata com Pedro a respeito do perdão, pois o mestre sabia que o apóstolo acreditava no ensino dos rabinos daquela época, os quais ensinavam que era necessário perdoar os ofensores apenas 3 vezes. Pedro, tentando ser especialmente generoso, perguntou ao mestre quantas vezes era necessário perdoar o próximo, se deveríamos perdoar 7 vezes. Então o Senhor, de forma enfática, responde o seguinte: 70 vezes 7. Isso indica que não devemos nem nos lembrar de quantas vezes perdoamos alguém. Jesus ensina que para ser seu discípulo é preciso perdoar sempre, todos os dias. Devemos sempre perdoar aqueles que verdadeiramente se arrependem, a despeito de quantas vezes nos tenham pedido perdão. Na sequência, Jesus narra a parábola do credor incompassivo. Nessa parábola, o servo nunca teria o suficiente para pagar sua dívida. Era uma situação desesperadora, pois no tempo de Jesus, o homem poderia, juntamente com sua família, ser vendido como escravo para saldar o que devia. O devedor também poderia ser preso, e enquanto isso, as suas terras seriam vendidas, ou seus parentes pagariam a dívida em seu lugar. Caso contrário, o devedor permaneceria na prisão por toda a vida. Então, o rei compassivo perdoa e cancela a quantia devida. Aquele servo, depois de passar por uma situação tão difícil,
ter experimentado da misericórdia e da bondade do seu rei, deveria ter aprendido uma importante lição. Contudo, a leitura do texto bíblico nos revela que ele não aprendeu nada a respeito do perdão e da misericórdia. Ele foi perdoado de uma dívida bem maior e não quis perdoar uma menor que o seu próximo lhe devia. Entende? A dívida que nós tínhamos com Deus era muito maior do que alguma ofensa que alguém pode praticar contra nós no dia a dia. Terceiro e último tópico: amar como ele nos amou. Um amor real. Jesus veio anunciar ao mundo o amor de Deus. João capítulo 3, versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Prova do amor: Deus deu o seu Filho unigênito. Com certeza, Jesus era o melhor do Pai. A sua vida terrena foi marcada por amor, misericórdia e perdão. O Filho de Deus amou a todos, sem distinção. Ele, conforme aparece em Romanos 5 e 8, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Já imaginou o tamanho do amor de Jesus por sua vida? Como ele nos amou? E outra, quando ele te amou, quando ele me amou, nós não andávamos procurando por ele. Pelo contrário, nós andávamos fugindo dele, cada vez mais para mais longe. Foi que ele nos atraiu com o seu amor, senão a gente tinha ido cada vez mais fundo na maldade e na prática da iniquidade. Ao morrer na cruz, Jesus demonstrou todo o seu amor por nós, pois ele tomou sobre si os nossos pecados. Sendo santo, ele se fez pecado por nós. Ele também foi ferido para nos dar uma vida plena. Segundo o subtópico, vivendo em amor. Mas o que temos feito com a vida que Jesus nos deu? Estamos vivendo com os corações amargurados? Como que a gente está vivendo? Vivendo com o coração cheio de raiva? E dizendo a todo instante que não perdoamos? Como que a gente está vivendo? Como cristãos que foram perdoados sem merecer o perdão? Ou estamos oferecendo às pessoas que estão próximas de nós amor? Ou seja, estamos oferecendo ódio ou estamos oferecendo amor? Estamos oferecendo misericórdia, compaixão, mesmo que as pessoas não mereçam. Qual dessas duas coisas oferecemos? A vida cristã não é como nas redes sociais, que bloqueamos alguém ou simplesmente deletamos a pessoa. Vida com Jesus exige de nós amor e perdão. Como súditos do reino, precisamos viver e testemunhar a vida completa que o Salvador conquistou para nós. Jesus Cristo deseja que vivamos de modo pleno e que venhamos a anunciar a vida abundante que Ele nos oferece diariamente. Terceiro subtópico: graça e perdão. Deus nos ama e nos concede a sua graça e perdão. Foi para nos resgatar do pecado e dos seus efeitos maléficos que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz em nosso lugar e ao terceiro dia ressuscitou. Subiu aos céus e de lá voltará novamente para buscar seus discípulos. Podemos afirmar que o perdão é parte da nossa salvação e da obra redentora de Jesus por nós na cruz. O Mestre mostrou que um dos princípios do reino de Deus é o perdão, a misericórdia e o amor. Gente, se não houver perdão, se não houver misericórdia e se não houver amor, nós não estamos no reino de Deus. O reino de Deus não está em nós. Porque é princípio deste reino. O Mestre mostrou que um dos princípios é esse. Como seguidores de Jesus Cristo, precisamos seguir seus passos de amor e também de misericórdia. Amém? Então, concluímos dizendo que a parábola do credor incompassivo, que estudamos nesta lição, é uma advertência a todos os seguidores de Cristo. Pela misericórdia do Pai, recebemos o perdão de uma dívida impagável, os nossos pecados. Temos o dever de perdoar da mesma forma que um dia fomos perdoados. Agora, pense comigo. Como você se sentiria se
se você soubesse que Deus ainda estava magoado com você por causa dos seus erros? Você se sentiria seguro? Você se sentiria bem? Se sentiria em paz? Não. Com certeza não. Viveríamos assombrados com medo do inferno, porque de fato o processo estava aberto contra nós. E a Bíblia é clara ao dizer para nós que quando Deus perdoa, Ele não lembra mais da ofensa. Entende? Então nós não temos o direito de perdoar e ficar remoendo aquilo que alguém fez contra nós, porque isso caracteriza falta de perdão genuíno. É isso. Esses sentimentos fazem a nossa alma adoecer, ou seja, falta de perdão faz a alma adoecer e nos impedem de ser imitador de Cristo e de vivermos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perdão é o melhor remédio para a depressão, para a ansiedade. Deus abençoe.